Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, tem um subtítulo, Adão e Cristo, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Este é mais um texto. A Epístola de Romanos é considerada a mais teológica epístola escrita por Paulo. O conteúdo realmente teológico dessa epístola, falando das coisas espirituais, das justificativas e etc., é realmente impressionante e insondável. O que nós vemos aqui, na visão deste que foi um grande homem, um marco na história do Evangelho, o apóstolo Paulo, o que nós vemos? Uma visão inigualável, um homem que realmente aprendeu as coisas de Deus de uma maneira muito tremendas e especiais. Tantas são as virtudes deste homem que a sua falha pouquíssimos percebem, a não ser que seja um estudioso realmente dedicado à Escritura, que se empenhe e que receba a graça de Deus para enxergar certas coisas. Paulo teve falha como todos os homens, mas as virtudes são muito tremendas, muito superiores. E aqui ele está descrevendo algo que eu vejo como uma comparação daquilo que Adão errou e permitiu que acontecesse. O que aconteceu? Adão cometeu um erro e permitiu que a morte reinasse. E ele está dizendo, a semelhança de Adão, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Mas ele está dizendo, também por um só homem entrou a justificativa. Ele está dizendo, a morte reinou até de Adão até Moisés. Aí Deus começou a dar a lei. A lei já começou a livrar o homem da morte, porque a lei já era um veículo para apontar o homem às suas falhas, os seus pecados e demonstrar que havia uma salvação, havia um escape, havia a lei era um retorno para Deus. Mas ele vem e diz lá, se pela ofensa de um homem e por meio de um homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, no verso 17. Então ele vem demonstrando como as coisas eram, o domínio, o império do diabo, o homem que aceitou ser subjugado, pegou a lei de Deus e submeteu aos atos do diabo, não prevaleceu com a lei de Deus, porque não deu ouvidos à palavra de Deus. E ele vem dizendo agora, a restauração agora no tempo da graça, essa aqui, ele está dizendo que reinarão em vida, reinarão em vida. Ora, então Apocalipse combina
quando Jesus revela a João em Apocalipse 1:6, em que ele diz que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, reino sacerdotal. Então, ele está querendo dizer o quê? Não tem comparação de tudo o que Deus fez, o que ele está realizando nestes últimos dias é maior. Aquela velha história, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Então Paulo está falando, olha, isso aqui é reinar em vida com Cristo. Por quê? Porque muitos esperam reinar com Cristo depois da morte. Esta foi a visão que a igreja se deixou atrofiar. Não, eu vou aqui levando a minha vida miserável nesse mundo desgraçado, mas eu creio em Deus. Um dia eu vou reinar com Cristo em glória. Não era assim que nós ouvíamos? Era assim que nós ouvíamos. Não, eu estou aqui, não, eu posso ser um pobre, um necessitado, um desamparado, mas eu creio, eu sei que eu vou ser salvo e vou reinar com Cristo, eu vou ter uma mansão no céu, eu vou ter ruas de ouro, não era assim? Paulo está dizendo, não é essa a visão. Vai reinar em vida. Vai reinar em vida. O poder e a glória, porque ele está dizendo assim, a graça, a justificação está superabundante. Ele mesmo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que restauração é esta que Paulo está falando? Do que Paulo está falando? Paulo está falando da vida de Cristo. E a vida e a vinda de Cristo nós podemos resumir em Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí que eu entro na questão e te pergunto, o que é o Evangelho? O Evangelho é a lei de Deus para o homem. Lembra que ele falou da lei, mas ele transpassa a lei e vai adiante. Ele não se detém até Moisés. Ele vem a Cristo, onde nós estamos. Nós estamos em Cristo. E ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O tempo da escravidão passou. O tempo de ser subjugado pelo pecado passou. O tempo de ser afligido por Satanás passou, porque a graça é superabundante. Não tem mais esse papo do diabo estar me perseguindo. Eu é que persigo ele. Eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. E ele sabe disso. Ele não vai ousar parar no meu caminho ou no seu, porque ele sabe o selo que está na nossa testa. Ele enxerga, nós não enxergamos, mas ele enxerga quem está do nosso lado. Aleluia. Então, a graça é superabundante, é tremenda, o favor de Deus é inigualável. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por que que este pecado entrou no mundo? Esse primeiro homem, Adão, ele permitiu, lembra que o diabo diz para Jesus lá em Mateus 4, olha os reinos da terra, olha a glória aí do mundo, eu dou a quem eu quiser, porque isso me foi entregue. O diabo falou isso diante de Jesus, e aquilo realmente ele tinha sido entregue, quando? Quando Deus criou o homem, ele disse para o homem o quê? Domine o homem sobre toda a obra da criação. Dominar significa não se submeter a nada. É isso que significa dominar. É não aceitar, executar a palavra de ninguém. Você tem o domínio, é você que tem a palavra. Todos têm que se curvar à tua palavra. Não é você se curvar à palavra de ninguém. Mas eis que o diabo se apresentou e disse, olha o fruto. Havia um estatuto, não toque nisso aqui. Adão, olha, está vendo a terra? Aonde você enxerga e aonde você não enxerga, faz disso aí o que você quiser, eu entrego tudo isso nas tuas mãos, Adão. É tudo teu. Domine a terra, sujeite a terra, governe sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves, está tudo no teu domínio. Só não toca aqui, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio o diabo, trouxe uma sugestão e o homem largou o estatuto de Deus, transgrediu, fazendo aquilo que o diabo supôs. Este foi o único erro do homem, descredibilizar a palavra
de Deus. Vem Jesus com o evangelho e nos deixa o quê? Palavras, somente palavras. Ele vem, em outras palavras, está dizendo, sabe aquela palavra que Adão rejeitou lá atrás e permitiu? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vem o Espírito Santo, pega Jesus, leva para o deserto. Agora, Jesus prova que Adão poderia ter vencido o diabo. O tentador chega diante dele e ele diz, epa, está escrito, eu não sou aquele Adão que você tentou lá no Éden. Não, mas me adora aí. Não, adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Vê se na minha cara está escrito Adão. Entende, meu irmão? Na sua face não está escrito Adão, está escrito servos de um Deus vivo, Filho do Altíssimo, Filho do Senhor da glória. Tu és o Todo-Poderoso na terra. É por você que Deus opera na terra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Sabe por quê? Porque na terra Deus olha você como Todo-Poderoso. E Ele vem dar-nos um estatuto chamado Evangelho. Vence o diabo, mencionando as palavras, nos deixa a palavra, diz assim, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Cadê esse poder? Está escrito aqui. São essas palavras que nos dão poder. O que são essas palavras? É a renovação, é a restauração do estatuto de Deus na terra. Por isso, era chamado Antigo Testamento e agora é chamado Novo Testamento. Deus continua procurando uma nação que ande segundo os seus estatutos. Deus continua procurando uma nação revolucionária para mostrar que o estatuto dele é maior que qualquer homem possa confeccionar na face da terra. Aleluia. Deus está procurando revolucionários, pessoas que libertem-se pela compreensão do seu entendimento. Adão aceitou o estatuto do diabo. Não, pode tocar, o meu estatuto é o seguinte, pode tocar. No dia que você tocar, você não vai morrer nada. Os olhos de vocês vão abrir. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Foi o estatuto do diabo. Aí Adão largou mão do estatuto de Deus, foi lá e se alimentou daquilo que não poderia ser alimentado. O que mudou na vida de Adão? Para melhor não mudou nada, só mudou para pior. Ele foi realmente enganado. Assim são os estatutos que os homens formam no Congresso. É um monte de ideologia, um monte de filosofia barata. Isso aqui vai melhorar na sociedade. Vamos criar esse imposto, porque esse imposto aqui vai ser aplicado nisso, vai ser aplicado naquilo. São estatutos, cadê as aplicações? Cadê o CPMF? Milhões que iam ser aplicados na saúde. Pobre coitado miserável daquele que depende de um hospital público. Cadê? São os estatutos que os homens criam. Você anda sobre esse estatuto daqui, irmão, e as filas de hospital não vão te conhecer. Aleluia. É isso que Deus está chamando, uma nação que bata no peito e diga, eu sirvo ao Deus da Bíblia. E o meu estatuto é a palavra de Deus. Este é o chamado de Deus. Este é o chamado da revolução. É o tempo, é a hora, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Isto é evangelho. É Deus trazer para a terra um novo estatuto, uma nova lei. Por isso a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. E durante os seus 33 anos de idade, 3 de ministério, o que ele nos deixou? Palavras. Palavras. Para seguir a Cristo só podemos seguir com palavras. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. O chamado de Deus às nossas vidas, o evangelho é um chamado, e você vê aqui Paulo está comparando desde Adão e nos chamando a uma restauração. O chamado de Deus às nossas vidas pelo evangelho de Jesus Cristo é nós voltarmos a viver como viveu Adão e receber de Deus a palavra, domine o homem sobre toda a obra da criação. Dominar,
Dominar significa se submeter exclusivamente à lei de Deus. Dominar significa exclusivamente se submeter à lei de Deus. Quem se submete a outras coisas não domina. O domínio é para aquele que tem a palavra de Deus. Adão, o meu estatuto é esse aqui, ó. Não toque aqui e pode dominar sobre tudo. Você tem a palavra de Deus? Irmãos, muitas pessoas não têm dominado. Sabe por quê? Porque têm aceitado situações, condições. É o emprego que prende e escraviza. E a pessoa não tem força para se libertar. Não tem coragem de fazer uma oração. A pessoa olha assim, eu dependo desse emprego para sustentar meu filho, minha filha, minha esposa, pagar meu aluguel, eu dependo desse emprego para tudo. Mas aí não tem a coragem de fazer a oração devida. Deus, liberta-me deste emprego para que eu possa te servir. Porque ele ainda não alcançou a visão de que quem serve a Deus não tem falta de nada. A Bíblia diz que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que temem e servem ao Senhor de nada têm falta. Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 e disse assim, olha, não leva a bolsa, não leva alforje, não leva nada, porque digno é o meu obreiro do seu salário. Quando eles voltaram, Senhor, maravilha em teu nome, Jesus falou, peraí, faltou alguma coisa quando eu enviei vocês? Não, Senhor, não faltou nada. Pois é isso aí, irmão, quando ele te envia, não falta nada. O que você precisa é ser um enviado de Cristo e não um escravo dos homens. Ah, pastor, mas os empregos todo mundo precisa. Antes do meu emprego eu preciso de Deus. O meu emprego pode não me dar o pão à mesa que eu necessito, mas o meu Deus sempre me dará. Entende, irmão? Libertação, deixar de ser escravo, parar, buscar a face de Deus e ver a direção de Deus para a sua vida. Entende? Tem empregos maravilhosos nessa sociedade, empregos que as pessoas que ali estão nunca crescerão na graça nem no conhecimento de Cristo Jesus. Empregos que lhe roubam todo o tempo, lhes esgotam todas as energias, e a pessoa está sempre cansada para ir para a igreja, está sempre cansada para ler a Bíblia, está sempre cansada para fazer uma oração. E a minha pergunta é, o que significa o Evangelho na nossa vida? A pessoa não cresceu na graça, não tem autoridade sobre Satanás, não tem autoridade sobre as legiões de demônios, qualquer coisa o abate, qualquer coisa o entristece, qualquer coisa o fere e o magoa, qualquer virose o derruba. Amém, meu irmão? Tempo de libertação é agora, é já, é a hora. Paulo está dizendo assim, olha, o chamado de Deus em Cristo Jesus é nos fazer a semelhança do primeiro Adão. Entende, irmão? O primeiro Adão tinha um estatuto. O que era o estatuto? A palavra de Deus. Vem Jesus, o último Adão, o segundo Adão, na teologia de Paulo, e ele diz, ele também nos trouxe o estatuto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A pergunta é, irmãos, temos reinado em vida? Isso não é com slogans. Tem pessoas que são verdadeiros escravos e estão dizendo que estão reinando em vida. Reinar em vida, reinar, é você não ser escravo, é você ter paz, alegria, a prosperidade, o pão à mesa, é você realmente ter recurso, é realmente você ver que tudo que você necessita, Deus vem te dar, coloca na sua mão. Isto é reinar em vida, reinar com poder e glória. É você não ter medo das enfermidades, não ter medo das setas do diabo, não ter medo de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, não ter medo do amanhã.
mas sempre colocar o estatuto de Deus diante de você. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o chamado. Este é o chamado. Voltar ao princípio. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para nos levar à vida do princípio. Adão tinha falta de quê? Nada, absolutamente nada. A terra produzia para Adão. Por quê? Porque ele reinava. Meu irmão, tudo aí vai produzir para você. Lembra da promessa feita à nação de Israel? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu e tal. E aí Deus vai chegando e diz assim: olha, vós sereis reino sacerdotal. Aqueles que não guardam a minha palavra, esses serão os trabalhadores braçais. Esses vão ser os rachadores de lenha. Esses vão ser os tiradores de água. Hoje tem um monte de crente rachando lenha e tirando água e está dizendo que está reinando em vida com Cristo. É necessário revolução. Revolução primeiro contra a nossa própria vidinha, para que daí Deus opere realmente. Sal da terra e luz do mundo é referencial. Aonde você passar tem que chamar atenção. Você é a luz do mundo. Aonde você passar, alguém tem que vir se abrigar na sua luz ou então ficar incomodado contigo, mas alguma coisa tem que acontecer. Paz e harmonia não tem condição. Ou se rendem à sua luz, ou se tornam seus inimigos e serão. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Esse é o chamado. Então, meu irmão, observa que Paulo diz no começo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado aonde? No mundo. Mas o que disse Jesus? Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Eu com o meu sangue vos comprei. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Mas porque eu vos comprei com o meu sangue, o mundo vos odiará. Então o que sucede ao mundo não sucede a nós, porque nós não somos chamados mundo, nós somos chamados igreja. E Jesus Cristo disse que as portas do inferno, que é o mundo, não prevalecem contra a sua igreja. Isto é a teologia, meu irmão, simples do Evangelho. Você tem o Evangelho na tua vida? Alguma coisa tem que mudar. A sua vida tem que ser transformada. A sua vida tem que ser transformada. Me permita usar o meu exemplo. Eu estava lá no meu emprego, trabalhei em muitas empresas, e a minha visão era de trabalhar em empresa. Jesus me abençoa, me dá um emprego. Quando a empresa anunciava um corte, eu dizia: meu Deus, lá vou eu de novo para as filas. Toma currículo para cá, currículo para lá, sai embaixo de chuva. Isso é normal? Em termos, vamos até considerar normal. Chegou uma época, meu irmão, que eu estava dentro de uma empresa e eu resolvi comprar um Novo Testamento pequenininho para estar lendo dentro daquela empresa, porque sobravam uns tempinhos vagos. Eu já considerava aquele emprego uma bênção. Ganhava bem, solteiro, todo solteiro acaba ganhando bem, né? Quando a gente tem uma vida reservada, não esbanjamos. E de repente eu estava lendo aquele Novo Testamento e quando eu me deparei com aquelas coisas, eu falei: não é possível. Houve uma revolta em mim, subiu um sentimento de revolta contra mim mesmo. E eu falei: eu tenho que parar de levar essa vidinha inútil. E eu fechei o Novo Testamento com certa ira e disse assim: Deus, se essas palavras são verdadeiras, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu quero ser um homem de fé, quero ver resultado. O Espírito Santo falou comigo naquele momento e disse: para ser um homem de fé é necessário ser provado. E já comentei isso, que diante de mim passou o filme de Daniel sendo jogado na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha,
E por um segundo eu tinha que decidir. E eu disse: Senhor, eu aceito ser um homem de fé. Daí para frente, meu irmão, logo fui demitido do emprego. As coisas começaram a apertar e eu participando ainda de outras empresas, dizendo: Senhor, tu tem uma promessa, tu me tirou de lá, e eu na tortura, na aflição, e sempre falando: Senhor, tu tens uma promessa, eu sei que tu tens uma promessa. Passei por lutas, passei dificuldades, mas ali junto com o Senhor, de repente eu fui demitido de uma outra empresa que eu estava. Fui orar ao Senhor no meio da rua, Deus levantou um jovem, chegou perto de mim e disse assim: olha, Deus te tirou daquele lugar, Deus fechou a porta para você, e Ele manda dizer que na terra as portas estão fechadas, mas no céu estão abertas. E ele começou a falar e disse assim: sabe a igreja que você congrega? A obra que Deus tem contigo não é lá não, Deus tem outra obra contigo. Eu falei: Deus, seja feita a tua vontade. Continuamos buscar, de repente Deus levantou outro profeta, também em lugar distante, e lá veio o recado para mim: assim manda te dizer o Senhor, Ele fechou as portas para você na terra, não vai te dar mais emprego, Ele quer você na obra. Não é isso que você está orando, meu irmão, não é isso que você está pedindo. Você não quer estar na obra, você não quer ser um homem de fé, você não quer ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, ser um homem de fé tem que ser provado. E ele provou, ele apertou, e ele dizia: olha, fica firme. Os profetas chegavam e diziam: fica firme, Deus tem uma grande obra na tua vida, é aí mesmo que Ele te quer, Ele não vai te deixar faltar nada não. Deus sabia que eu tinha agonia de ver o meu filho precisar de um pedaço de pão e não ter de manhã. Ele sabia que eu tinha agonia de andar com 4 receitas de médico no bolso e não ter um centavo para comprar um remédio para o meu filho. Mas pergunta se meu filho tem saúde ou se é debilitado. Pergunta se meu filho tem alguma deficiência na saúde dele. Entende? E Deus levantava os profetas e dizia assim: Deus te quer aí mesmo, homem, é aí que Deus te quer, é aí que Ele está tratando contigo. Você não quer ser um homem de fé? É aí que Ele te quer. Aguenta firme que tu vai ver a glória dEle. Eu aguentei. Está entendendo, irmão? Aguentei. E tenho visto mesmo a glória de Deus. E eu posso dizer que Deus é fiel. Todas as suas promessas, nenhuma cai por terra. Nenhuminha. Não caiu nada por terra. Tudo que Ele me disse se cumpriu. E mais Ele tem dito. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Não é você ter atitudes loucas, mas é ter uma fé transcendental, é querer ver mudanças. Entende, irmão? Você ganha bem, você tem um ótimo emprego, mas eu vou te dizer uma coisa: Deus tem algo maior para você. Maior, não é outro emprego, nem para você ganhar melhor, é para ganhar almas. Isso não tem preço, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isto é evangelho, é restauração, é você se alimentar da Escritura. Eu nunca li uma Constituição na minha vida, não sei nem o que diz no artigo, nem no parágrafo, a mim não me interessa. Eu não estou aqui para perder tempo com coisas inúteis, mas eu sempre me alimentei da Escritura, e isso fez diferença na minha vida. Entende, irmão? Então, é isso aqui que Paulo está colocando. Adão e Cristo, ele está comparando a glória que havia lá em Adão, mas Adão fracassou. Por quê? Porque largou o estatuto de Deus e deu ouvidos a Satanás. Mas você pode dizer assim: poxa, pastor, mas eu não dou ouvidos a Satanás. Dê ouvidos à Constituição e tu estarás dando ouvido a Satanás. Quem criou a Constituição? Foi algum homem cheio do Espírito Santo? É tempo de revolução, meu irmão. É tempo de revolução. O que os homens têm que seguir é Bíblia, a palavra de Deus, não é Constituição. A regra para os homens é confeccionada no céu e não na terra. Não são pessoas que batem cabeça nos terreiros de macumba, que são instrumentos de Deus para confeccionar o estatuto para o homem, não. A obra que Deus realizou é trazer do céu a sua palavra com Jesus Cristo para nós seguirmos.
Esta é a regra de Deus. Isto é que é evangelho. Se você não alcançar isso, se isso não entrar dentro da sua cabeça, meu irmão, amanhã você pode ser qualquer um, menos um instrumento de Deus. O instrumento de Deus só respeita as regras de Deus. Um instrumento de Deus só respeita as regras de Deus. Só aceita ser manipulado por Deus, direcionado por Deus. Quer ver um grande instrumento de Deus? Paulo. Por isso foi parar numa prisão. Mas à meia-noite Paulo e Silas cantavam. À meia-noite eles louvavam. Silas, ora aí que eu vou cantar. Amém. Agora, Silas, deixa eu orar e você canta. À meia-noite, o que aconteceu? Houve um terremoto. As portas das prisões abriram. Quem serve a Cristo nunca é prisioneiro. Esse Paulo, depois demonstrou uma rebeldia, aí ficou na prisão. Mas Pedro foi preso por 2 vezes, mas por 2 vezes escapou da prisão. Milagrosamente, lá desceram os anjos e o libertaram. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus sempre é livre. Nunca se pode aprisionar um servo de Deus, a menos que Deus queira que ele fique lá. Se Deus não quiser, ele não fica. E os anjos que libertaram Pedro, Paulo, Silas, eu te garanto uma coisa, eles continuam vivos. Então, meu irmão, o que é o evangelho para você? Igreja não é um local para você se reunir no final de semana. Não, para se reunir no final de semana, tem as praias, tem os clubes, tem a Quinta da Boa Vista, tem o Alto da Boa Vista. Igreja é um lugar para você se deixar transformar a mente pelo poder da palavra. Igreja é para você ser alvo do que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alguém está em Cristo, diz Paulo, nova criatura. Então você tem que botar na balança os seus pensamentos. O que você pensava quando estava no mundo e o que você pensa hoje, se dizendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguma coisa mudou ou permanece a mesma coisa? Quando nós estávamos no mundo, eu tenho que formar o meu filho, dar um curso, um concurso, para ele virar um funcionário público. Não era assim? A filosofia de muita gente, eu tenho que formar o meu filho, para ele conseguir um bom emprego, para isso, para aquilo. Meu filho tem que ser uma pessoa estudada, porque para conseguir um bom emprego. Não, tudo isso tem que ser uma pessoa formada, estudada, para que tenha mais capacidade de compreensão da Escritura. Martinho Lutero disse assim: eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que diligentemente se preocupem em ensinar às pessoas o caminho da verdade, a Escritura. E ele estava certo. Hoje as pessoas repousam sobre um canudo da faculdade e se declinam a entrar pelo inferno. Monte de gente formada descendo as chamas do inferno, mas pequeninos, semi-analfabetos, porque aprenderam um versículo da Bíblia, escaparam da condenação vindoura, encontraram o caminho da verdade. Engenheiros, professores, filósofos, teólogos, um monte de gente com canudo está baixando as chamas do inferno, mas Jesus Cristo disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Não temos nenhum estatuto, não temos nenhuma regra a não ser Bíblia, a palavra de Deus. Isto é evangelho, neste lugar é. Aqui evangelho é isso, irmão. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai, leva a tua vida a sério. Tem crentes com uma vida desgraçada e não percebe. Meu filho está na igreja, está na aulinha de violão, está na aulinha de teclado, está na aulinha disso. Ai, que bênção, meu filho é tão bonitinho tocando. O projeto de Deus é outro. Deus quer que o seu filho seja um revolucionário. Não importa se depois você o veja cravado na cruz. O que importa é que ele diga: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Isso é que interessa.
A dor de Maria foi grande ao vê-lo na cruz, mas o seu júbilo foi inigualável quando ele passou pelas portas e disse: Pai seja convosco, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Entende, irmão? Você tem que saber o que é o evangelho para você, o que significa, o que Deus quer da sua vida. Você ainda é o que? Um Adão sepultado, morto? Ou você é como Paulo diz: se é verdade que com ele morremos, com ele também ressuscitaremos e reinaremos. E o que Paulo diz aqui é que nós vamos reinar em vida. Em vida. Os teus inimigos, meu irmão, eles podem te perseguir, mas não podem te alcançar. As armas dos homens podem matar os homens, mas não existe arma que mate um filho de Deus. Isso é fé, e cada um anda na fé que alcançou. Crente que é crente não tem medo de revólver, porque está escrito que a tua verdade, ó Pai, é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem disse isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Evangelho é libertação. Aleluia. Confiança plena em Deus. Aleluia. Mas os exércitos, Eliseu está aguardando por eles. Mas Eliseu morreu, mas o Espírito Santo não. Só que o Espírito Santo só trabalha sobre a vida de Eliseu, de Elias, de Josué, de Jeremias. Esses que nós queremos ser, movidos pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, procure saber o que Deus tem da sua vida. Vá para a intimidade. Vá para a intimidade com Deus. Quando eu estava fazendo seminário, alguns anos atrás, havia um irmão que ele estava no último ano do seminário. Faltava uns 2 meses para esse irmão concluir o seminário. Veio uma proposta de emprego irrecusável da Rede Globo. E ele largou o seminário e foi se transformar num funcionáriozinho da Rede Globo. Ele largou um chamado poderoso que existia na vida dele para ser um homem contando dinheiro. Eu prefiro a morte, meu irmão. Se eu quero contar alguma coisa, eu quero contar as almas que serão redimidas pelo meu ministério. Eu quero contar as vidas que conhecerão a verdade por eu pregar com ousadia, com valentia. Mesmo que eu morra, eu continuarei contando as almas que serão remidas com o meu sacrifício, com o meu empenho, com a minha dedicação. Porque a cruz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, até hoje é mensagem para todos aqueles que conhecem a verdade. Que um homem tão ousado chegou e disse: crucifica-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. É isto que interessa. Isto é evangelho. Evangelho foi trazido do céu para se transformar em um estatuto para a sua vida. Para de levar vidinha, meu irmão. Para. Deus está esperando você na intimidade do quarto. Ele quer falar contigo. Ele quer te dirigir. Ele quer te abençoar. Ele quer te mostrar que a obra que Ele tem na sua vida nem começou. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, muito menos no teu. Olha para as tuas mãos. O que você vê? Mãos de um miserável pecador, pó e cinza. É essas mãos mesmo que ele está esperando no altar dele. É essa mão aí mesmo. Olha para a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente. O que você vê? Mente de um pecador atrofiado. É essa que ele quer libertar e fazer uma grande obra. É essa aí mesmo. É essa, exatamente essa, meu irmão. Porque Pedro já disse: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Então, meu irmão, para de ser um inútil. Para de levar essa vidinha de empregado e escravo. Tu és reino sacerdotal, não aceita ser escravo. Não aceita ser escravo. Deus está te esperando no altar para falar contigo.
Ele quer te mostrar que ele tem algo a realizar. Não seja escravo, nem lá no mundo, nem dentro das igrejas. Não seja escravo. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cuidado até com as doutrinas das igrejas, com os conceitos das igrejas, com a podridão do mundo que invadiu as igrejas. As igrejas viraram um show emocional. A igreja viraram apenas um mercantilismo, uma forma de ganhar dinheiro. Jesus Cristo te chamou para libertação, entendimento, compreensão. Adão já era. Largou de mão o estatuto de Deus. Agora Deus vira para você e diz assim: e você o que fará? Mas Senhor, qual é o estatuto de Adão? É não mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu te pergunto, qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal que nós não podemos transgredir? A árvore é símbolo do homem. Conhecimento do bem e do mal é a onisciência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a própria representação de Jesus Cristo, que não pode ser violado. Hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal é a personalidade de Cristo, representada pela sua palavra. Quando você não se enquadra no chamado de Deus, você também adulterou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o diabo vai prevalecer. Então, meu irmão, siga o que diz a Escritura e não esqueça. Verso 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Que você esteja enquadrado sobre estes, cuja graça tem sido superabundante. Você sabe que se você olhar para trás, você vai ver que a graça de Deus realmente foi superabundante. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.